Quero me apresentar, meu nome é Arthur Paiva, sou engenheiro cartógrafo, trabalho com sistemas de informação geográfica e processamento digital de imagens. E neste treinamento nós vamos abordar a questão dos sistemas de informação geográfica na agricultura de precisão. Quais são as ferramentas, as técnicas, os métodos que podem ser utilizados no sistema de informação geográfica que vão ser aplicados na agricultura de precisão. Então, para contextualizar o aluno, nós vamos abordar a agricultura de precisão. Por que esse tema apresenta esse nome, agricultura de precisão? O contexto espacial de abordagem, quais são as situações, os contextos que eu utilizo as ferramentas do SIG para a agricultura de precisão, as plataformas de levantamento, como eu gero insumos para eu poder apoiar a minha análise agrícola, o meu planejamento agrícola e o meu estudo espacial. Tá? Os sistemas de informação geográfica, como ele é definido e por que ela é útil dentro desse contexto do conceito da agricultura de precisão. O sensoramento remoto, como sendo a ciência e a arte de você obter uma cena, uma amostra, um levantamento daquela região ali que vai ser importante dentro da sua análise agrícola. A identificação de alvos agrícolas a partir desses insumos de sensoramento remoto, como a gente identifica tanto o estágio do alvo agrícola como qual é o alvo que está sendo mapeado ali, sem ter o conhecimento prévio e sem ter o conhecimento local de campo. E as tendências, quais são as ferramentas, os conceitos a serem desenvolvidos para poder melhorar todo o contexto da agricultura de precisão, toda a análise espacial e estudo voltado para a agricultura. Tá? Iniciando agora, a agricultura de precisão, ela é se define como o uso de tecnologias de manejo do solo apoiadas em informações espaciais intemporais para controles de sistemas agrícolas. Então, nada mais é do que você realizar uma análise espaço-temporal daquela sua área de interesse ali. Seja um talhão, seja uma área isolada, uma área de pequenas dimensões, seja uma região, onde eu tenho um conjunto de talhões, um conjunto de terrenos que será objeto do meu estudo. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, essa aqui é uma plantadeira ou uma semeadora, tá? E perceba que a máquina agrícola ela apresenta uma antena GPS no seu topo, no meio de toda essa estaca reta que ele vai realizando tanto a irrigação, tanto a aplicação de defensor agrícola, como qualquer outra atividade no meio rural. Ele tem uma orientação geodésica associada ao movimento do maquinário. E essa orientação geodésica ela já é planejada lá em escritório, lá em gabinete, a partir de ferramentas de sistemas de informação geográfica. Então, só essa imagem ela já exibe a total importância que um planejamento espacial, que é realizado no SIG, ele apresenta nesse contexto da agricultura de precisão, porque a agricultura de precisão não só vai no nome precisão. Eu preciso, antes da precisão, estabelecer uma modelagem espacial daquela região ali que eu quero implementar meu planejamento. Então, todas as informações geodésicas emitidas pelo maquinário serão interpretadas pelo gabinete e serão sendo confrontadas com o planejamento realizado previamente. Tá? E aquela imagem já ilustrou um contexto espacial, mas o contexto espacial, na sua íntegra, ela é responsável pela redução de todo o espaço do terreno de cultivo em pequenas parcelas. Ela se resume a isso. Por quê? Porque você atomizando a sua área de cultivo, você melhora os indicadores de produtividade, você melhora os indicadores de controle de pragas, você melhora outros tipos de indicadores. Tá? Então, o parcelamento do terreno, ele contribui para o controle de pragas e doenças, pois ele tem uma relação direta com os indicadores de pragas e doenças. Tá? E a partir também de informações imagéticas do levantamento, onde é possível a identificação de locais onde você tem uma interrupção daquela linha de cultivo ali, que são os buracos, que a saúde da vegetação está debilitada. Então, além do conhecimento imagético, o parcelamento do terreno faz com que
o maquinário que seguiu aquela linha de parcelamento do terreno identifique essas pragas e essas doenças. O controle de produtividade, quando você realiza extrações de amostras de nutrientes que estão diretamente relacionados com a produtividade da terra, tá? E também análises hídricas de percolação do solo, uma vez que se você tiver um subsolo, né, uma terra muito úmida, você impede que o oxigênio chegue até as raízes, então você ter umidade demais também é ruim. Então o controle de produtividade também vem do parcelamento do terreno, porque o maquinário está seguindo aquela linha de parcelas do terreno. Ao longo dessa linha de parcelas do terreno identifica essas particularidades da terra. Tá? E as análises geoquímicas, não só nutrientes que estão diretamente relacionados com a produtividade, mas nutrientes indiretos também. Fósforo, potássio, outros tipos de nutrientes, você realiza amostras ao longo do terreno e a partir de técnicas de geoestatística você é capaz de gerar uma superfície em que vai te apontar tendências, né, espacialmente representadas desses nutrientes ao longo de todo o terreno de estudo. Tá? Saindo agora da parte da abordagem espacial da agricultura de precisão, né, a abordagem espacial de análise, nós vamos para as plataformas de levantamento. Primeiramente, antes de realizarmos um estudo agrícola, né, uma análise agrícola, nós temos que realizar a modelagem espacial do que a gente quer representar. Então, se a gente está trabalhando com terrenos com dimensões pequenas, com um talhão somente, você pode utilizar a plataforma geodésica para fazer o levantamento. Você vai realizar o levantamento da poligonal, tá? Realizar as correções posteriores, oriundas do levantamento geodésico, mas a partir dessa poligonal, você também, aliado a isso, você vai realizar levantamentos de reambulação, levantamentos descritivos a respeito do terreno. Não é um levantamento aéreo, porque o levantamento aéreo ele te dá uma informação imagética, mas o levantamento geodésico ele também é importante quando estamos trabalhando com terrenos com alto grau de importância, tá? Parte desse princípio, e também com dimensões reduzidas. Tá? A plataforma aérea ela vem no sentido de você abranger mais de um talhão, vários talhões, 4, 5 talhões dentro de uma propriedade rural. Então você tem uma abrangência espacial maior, você pode recobrir uma área maior e, além disso, você gera informações de imagem. E essas informações elas podem ser interpretadas posteriormente pelos operadores e sendo realizadas as sucessivas classificações da terra, do cultivo ali, como a identificação de plantação doente, a identificação de pragas e ervas daninhas, a identificação de locais onde você precisa aplicar um fertilizante, a identificação de locais onde você precisa aplicar um defensor agrícola, dentre outros. Tá? E a plataforma orbital é quando a gente vai trabalhar numa análise mais macro, numa análise regional daquele local ali, porque uma cena, né, ainda mais as imagens livres de satélite, que são de média resolução, com pixel de 30 metros no multispectral e de 15, no caso do Landsat, você só tem a capacidade de realizar esses estudos regionais. Então, se você tiver uma quantidade muito grande de propriedades rurais, com N talhões dentro dessas propriedades, você precisa utilizar uma plataforma orbital. Tá? Ou mesmo identificação de culturas dentro de um município, a cultura predominante dentro de um município, você também utiliza uma plataforma, o insumo de uma plataforma orbital. Tá? Um exemplo imagético que exibe, né, a atuação do levantamento aéreo com drones, tá, foi adquirida no Mundo Geo. Nesse caso aqui, o drone ele não necessariamente ele imageia somente, né, ele tira fotografias, mas ele também pode realizar dispersão de defensor agrícola, de fertilizante, de forma aérea, né, de forma bem localizada. Então você em escritório, em gabinete, estabelece a localização, a latitude e longitude, né, a posição de dispersão daquele defensor agrícola, daquela operação que você vai realizar ali naquele ponto, e
Você programa o drone para ele exatamente naquele ponto ele fazer a dispersão do defensor agrícola ou do fertilizante, né, de forma automática. Então esse é um exemplo de relacionamento entre o gabinete e o instrumento de aerolevantamento. Tá? E o levantamento orbital ele é possível a partir de uma plataforma imagética orbital que retira cenas, né? Realiza o levantamento imagético de uma grande área de interesse, né? Uma cena toda, que abrange municípios a nível municipal, uma escala bem reduzida de detalhes. Tá? Agora, partindo para a seara mais ferramental, para a seara mais processamento, o sistema de informação geográfica ele é definido como um conjunto de ferramentas e métodos que permitem a manipulação de múltiplos planos de informações georreferenciados. Eu sempre inicio uma apresentação falando que o SIG ele venceu a física, né, de uma forma bem, né, de brincadeira, porque na física a gente aprende que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas o sistema de informação geográfica ele permite com que duas informações podem ocupar. Então, duas, três, quatro, cinco informações eles compartilham do mesmo ponto geográfico, do mesmo ponto georreferenciado, como pode mostrar essa imagem aqui do professor Carlos Alberto, da Rural, daqui do Rio de Janeiro, da Federal da Rural. Ele com essa ilustração, ele mostra que vários planos de informações compartilham do mesmo ponto georreferenciado. Então, em um mesmo ponto, eu tenho informação de planimetria, altitude, fertilidade e produtividade. Tá? Essa é a grande vantagem dos sistemas de informação geográfica, pois ela permite o relacionamento de diferentes planos de informações, mesmo se um plano de informação é físico, biótico, e outro plano de informação é humano, é intangível. Tá? Então ele permite esse relacionamento e a partir desse relacionamento ele gera insights, ele gera respostas que são importantíssimas dentro da análise agrícola, que é o nosso caso. Tá? Dentro do sistema de informação geográfica, nós vamos abordar a questão da geodésia. Tá? A geodésia é a ciência que estuda a forma e a dimensão da Terra. É a ciência que modela o elipsoide. Por que a gente vai abordar isso dentro do SIG? Porque muitas das vezes, quando é realizado o levantamento geodésico de uma fazenda, né, que muitas das vezes está tabulado em planilhas, a gente precisa plotar esses pontos. E essa plotagem dos pontos ela é dependente do tipo de processamento realizado daquele levantamento ali. Então ele foi lá e levantou o ponto. Tá? Ele levantou os 5 pontos lá da poligonal que representam o talhão ou representa a propriedade inteira. Esses pontos estão já referenciados em que sistema de referência? Eles estão projetados? Qual é o tipo de registro que identifica o ponto? O X é a longitude ou o X é o X plano, é a coordenada plana, o TM. Então tem essas diferenciações que nós vamos abordar no decorrer da prática, a ser realizada posteriormente. E isso também vai ajudar, a ciência da geodésia vai ajudar a gente a evitar cometer certos tipos de erros, né, que são comuns dentro da operação SIG. Tá? E a cartografia, por outro lado, né, ela sai do ponto de vista elipsoidal, esférico, tá, e entra num contexto plano, no contexto de você representar em uma superfície bidimensional todos os elementos e objetos que estão sendo representados ali. Então, como por exemplo na nossa prática, como a gente utilizou o levantamento de um talhão, que é um levantamento com alto grau de precisão, nós estabelecemos uma projeção local de cartografia daquele terreno ali. Então o terreno ele foi levantado, elipsoidalmente ele está em latitude e longitude, os seus pontos de vértice, mas ele precisa ser projetado para quê? Para calcular valores de área, para calcular valores de perímetro, para calcular valores dimensionais. Então eu preciso cartografar ele, projetar ele. E não podemos projetar em uma projeção TM, pois ela apresenta um alto grau de deformação. A projeção LTM, que é oriunda
dessa UTM, ela é uma projeção que é voltada para levantamentos de terreno, para levantamentos com graus de precisão de centímetros. Né? Para você ter uma ideia, a imagem que a gente vai utilizar de drone, ela tem uma resolução de 7 centímetros. Então, um pixel tem 7 por 7 centímetros de resolução. É muito detalhe. Então, não podemos aplicar uma projeção UTM, que é uma projeção de 6 graus de difuso, né? com um alto grau de deformação. A gente precisa pegar essa imagem e aplicar a LTM, que apresenta um grau de deformação de 0,000001%. É 1 sobre 100 mil. Tá? Então, ela é muito mais adequada a nossas finalidades agrícolas. Ainda mais que você vai realizar também o gradeamento do terreno agrícola para poder orientar os maquinários de campo, e isso você tem que apoiar em um sistema local de representação. O sensoramento remoto ele surge como a ciência e a arte, né? Que esses dois juntos se formam a tecnologia de levantamento do terreno a partir de sensores que não estão em contato com a superfície de captura. Uma das vantagens é a visão espacial sintética, pois numa dada cena eu tenho várias bandas de informação a partir daquela cena ali. Cada banda de informação é uma representação daquela imagem ali em determinado comprimento de onda. Então eu tenho a faixa do visível, onde eu tenho aquelas imagens nas suas cores naturais. Eu tenho a faixa do infravermelho, eu tenho a faixa do costal, eu tenho a faixa do infravermelho próximo, aliás, do médio, do infravermelho distante. Eu tenho várias faixas que representam aquela cena. Tá? Então uma visão espacial sintética. Uma periodicidade espacial, pois o satélite está sempre em órbita da Terra, salvo os geoestacionários, mas os satélites imagéticos estão sempre em órbita. E o exemplo, o Landsat 8, ele apresenta um tempo de revisita de 16 dias. Então, mal ou bem, né? Dependendo da qualidade da imagem do satélite, você tem uma periodicidade de monitoramento de certos tipos de cultura. Então você é capaz de realizar um monitoramento na sua fase inicial, plena e de maturação. Então essa é uma vantagem muito boa e imprescindível, né, para o detalhamento, para a precisão do estudo. E as imagens são de baixo custo. Um exemplo, o Landsat 8, o CBS 4, o Landsat 5, o Sentinel. Esses satélites são de custo zero. Eu coloco baixo custo porque você ainda tem o custo temporal de ir lá no site, se cadastrar, baixar, esperar, fazer o download, mas o custo é zero, a imagem não custa nada. Caso você queira uma imagem de altíssima resolução, existem empresas que fazem essa comercialização e te entregam uma imagem já georreferenciada, processada, até mesmo ortorretificada. Tá? Mas no nosso contexto aqui agrícola e no contexto da prática a ser realizada posteriormente, nós utilizamos imagens de baixo custo. E a partir dos insumos do sensoramento remoto, nós temos a identificação de alvos agrícolas, que respeitam o comportamento espectral do alvo agrícola. Então, nesse gráfico aqui, é um gráfico bastante emblemático dentro desse assunto, pois é um gráfico que relaciona o comprimento de onda, que é onde estão classificadas as bandas de levantamento do satélite, e a reflectância. Você percebe que no infravermelho curto, no infravermelho próximo, a gente tem uma alta reflectância da vegetação verde. Perceba que a alta reflectância faz com que a vegetação densa, verde, ela responda, ela reflita, ela reflete, então ela está mais próxima do branco. Então, quando ela está mais próxima do branco, é porque ela está refletindo bastante a vegetação, ela está respondendo melhor à radiação. Enquanto que, quanto mais próxima ela está vindo do zero, o zero no eixo Y, da reflectância. Quanto mais próxima está indo do zero, mais ela absorve a radiação, mais ela fica escura, preta. Então você tem esse gráfico aqui, ali a curva verde, né? A assinatura verde é a vegetação verde, a assinatura vermelha é a vegetação seca, a assinatura preta é o solo e a assinatura azul é a água. Tá? Então a vegetação seca, por exemplo, ela apresenta uma maior reflectância, a gente consegue distinguir a vegetação seca da densa no infravermelho médio, SWIR,
Por quê? Porque nesse infravermelho a vegetação seca ela tem a maior reflectância, então ela está mais branca, enquanto que a vegetação verde e o solo está mais com a reflectância mais baixa, então mais escura. Tá? Então assim você consegue, a partir da análise de bandas isoladamente, você consegue estabelecer, né, o estágio de desenvolvimento da vegetação. Não, você não estabelece isso de uma forma bem precisa, mas você tem uma prévia de qual é o estado da vegetação naquela região ali. Tá? E após a identificação do estágio da vegetação, para identificar que tipo de cultura é aquela ali, a gente precisa de considerar elementos básicos, fatores básicos, que é a tonalidade, a sombra, o padrão, a cor, o tamanho, a localização geográfica. Como, por exemplo, você tem áreas de soja, que é uma cultura planiforme, é uma cultura plana, com baixa altimetria, refletindo mais no infravermelho próximo, né? Deixa eu voltar aqui. O infravermelho próximo é onde ele responde melhor à vegetação, então ele reflete mais do que o eucalipto. Então o eucalipto também está com a vegetação densa ali, só que ele responde menos. Então você tem essa diferença. A textura também da resposta espectral do eucalipto é diferente da soja, que também é diferente do canavial. Por quê? A arquitetura do cultivo também conta para a identificação fácil, né? Para uma identificação bem precisa daquele alvo ali. A cana-de-açúcar ela tem uma estrutura, ela tem uma arquitetura ereta, né? É um canavial, ela tem uma estrutura ereta. Essa estrutura ereta ela faz com que a cor que responda à radiação ela seja uma cor mais texturizada, mais cheia, enquanto que a cor que responde na soja é uma cor mais esparsa, ela reflete mais e é mais esparsa. Então você tem essas diferenças. Você também tem diferenças das áreas de cultivo. Enquanto na cana-de-açúcar você tem estradas de terra dentro da área de cultivo, na soja você tem menos. Até tem, mas tem pouco. No eucalipto você tem as regiões de eucalipto e as regiões de floresta selvagem, né? Floresta intocada. As florestas intocadas, elas apresentam uma textura maior, elas absorvem mais a radiação. Então é um fator de diferença. A gente vai ver isso com mais calma na prática. Tá? Então na prática a gente vai identificar essas culturas e também eu vou dar exemplos de outras culturas em outras imagens que foram também identificadas como tal, como cana-de-açúcar, milho, entre outras culturas. Tá? E, por fim, as tendências, né? Os avanços de tecnologias em geografia das coisas, a fim de automatizar a operação do manejo de solo, também é uma tendência. Por quê? Porque eu preciso estabelecer uma comunicação cada vez mais rápida, cada vez mais consistente entre o maquinário em campo e o gabinete. Entre as informações que eu planejei aqui no gabinete, os pontos de orientação daquele maquinário ali e a operação da máquina lá em si, que está sem motorista ou não. Ou às vezes tem algum operador ali fazendo pelo menos dando pelo menos o start, né, naquela máquina ali agrícola, tá? E você disseminar o conhecimento e metodologia envolvendo análise espacial e agricultura, porque ainda é uma ciência, ainda é uma questão muito rudimentar, ainda muito elementar dentro do contexto operacional, dentro do agronegócio, ainda para os pequenos agricultores. Para as grandes, para as gigantes do agronegócio, não. Para as gigantes, você tem esses conceitos, essas metodologias, esses conhecimentos muito bem consolidados. Tá? Mas dentro da agricultura familiar você ainda tem um déficit de conhecimento aí, de expertise na análise espacial e agricultura, que é a agricultura de precisão. Tá? Essas são as referências que eu utilizei para poder realizar essa apresentação, em especial para o livro Agricultura de Precisão, Novo Olhar. Tá? Um livro bem completo que fala tudo sobre a análise geoespacial dentro da agricultura, tá? Toda a cartografia, todas as geociências aplicadas à agricultura. E muito obrigado, gente. Estou aberto a sugestões, estou aberto a perguntas e é um assunto bastante instigante, bastante interessante aí dentro do contexto das geociências e estou aberto aí a qualquer tipo de dúvida e sugestões, tá?
Muito obrigado.